Salve, salve meus amigos! Professor Kleber Pinho! Vamos de direito penal hoje. Vamos para a segunda parte do fato típico. Isso mesmo, nós estamos estudando a teoria geral do direito penal. Nós já passamos pela página introdutória, já falamos de aplicação da lei penal no tempo e no espaço. Agora chegamos até a teoria do crime e falamos sobre fato típico na aula passada, primeira parte, falamos sobre conduta, ok? Crimes homicídios próprios e impróprios, falamos de crime doloso, crime culposo, erro de tipo. Dá uma olhada no nosso YouTube e no Spotify também. Você pode ouvir o podcast ou assistir a aula no nosso canal no YouTube, prof.kleberpinho, Kleberpinho com K. Saúdo os nossos alunos da mentoria de polícia, né? Os melhores alunos aí, aspirantes a servidores públicos daqui a um tempinho. Estão pegando pesado lá, estamos trabalhando firme lá para realmente ter êxito nos próximos concursos da área policial. Se você quiser obter mais informações, nos procure nas nossas redes sociais, @prof.kleberpinho, Instagram, e aí a gente pode tirar todas as dúvidas sobre a nossa mentoria. Vamos lá! Sempre a gente começa a nossa aula com uma questão, né? Vamos tratar da questão. Começa assim: analise os itens e indique a única correta. Alberto, pretendendo matar Bruno, desferiu contra ele um disparo, na verdade. Contra este. De novo, vamos lá. Alberto, pretendendo matar Bruno, desferiu contra este um disparo de arma de fogo, atingindo-o em região letal. Bruno foi imediatamente socorrido e levado ao hospital. No segundo dia de internação, Bruno morreu queimado em decorrência de um incêndio que assolou o nosocômio, ou seja, o hospital. Alberto responderá pelo resultado da morte. Essa é a conclusão da alternativa. Mas sempre cai essas questões, sempre, somente de nexo causalidade, sempre. Vamos continuar. Pela teoria da imputação objetiva adotada pelo Código Penal, causa é todo fato humano, sem o qual o resultado não teria ocorrido quando ocorreu e como ocorreu. C. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do objeto e por absoluta impropriedade do meio, é impossível consumar-se o crime. Letra D. Marcos, visando roubar Maria, a agride, causando-lhe lesões corporais de natureza leve. Antes, contudo, de subtrair qualquer pertence, Marcos decide abandonar a empreitada criminosa, pedindo desculpas à vítima e se evadindo do local. Maria então comparece à delegacia mais próxima e narra os fatos à autoridade policial. No caso acima, o delegado de polícia deverá lavrar termo circunstanciado pelo crime de lesões corporais de natureza leve. Letra E. Pune-se a tentativa no crime de omissão de socorro. Maravilha. Vimos as questões. E quais temas, quais assuntos que foram cobrados nessa questão que nós teremos que dominar para poder conseguir resolver ela. Temos que saber a respeito de nexo de causalidade. Temos que falar sobre a teoria aplicada ao nexo de causalidade. Temos que falar sobre tentativa. Temos que falar sobre crime impossível, desistência voluntária, arrependimento eficaz. Tudo isso nessa nossa aula de hoje, para o final dessa aula a gente consiga responder essa questão com êxito. Vamos lá? Então, vamos revisar. Então nós já falamos que o quê? Crime é todo fato típico, ilícito e culpável. Para aquela teoria, a teoria analítica de crime, lembra da teoria analítica tripartite, né? Crime é todo fato típico, ilícito e culpável, né? Nós já estudamos isso, né? E aí nós vimos que começamos a estudar então o primeiro elemento, que é o fato típico, né? E esse fato típico tem por elementos a conduta, nexo, tipicidade e resultado. Lembrando isso para os crimes materiais. Crimes formais de mera conduta ou fato ou crimes tentados, só é exigido a conduta e a tipicidade. Estamos na conduta ainda, estamos aqui na conduta, estamos destrinchando a conduta, ok? Ainda sobre a conduta, vamos falar sobre iter criminis. Iter vem de itinerário, itinerário é o caminho do crime. Quais são as fases que compõem um crime? Quais são as fases que compõem um crime? Bom, a primeira fase é uma fase interna, é uma fase que não é punida, que é a fase de cogitação, né? Cogitação. Já a segunda fase é uma fase de preparação.
A fase de preparação, essa é uma fase externa. Por regra, a fase preparatória, ela não é punível. Por exemplo, o sujeito quer matar, digamos, uma pessoa muito amada, mas ele odeia também, amada e odiada, a sogra dele. Então ele quer matar a sogra dele. Nesse caso, ele vai até a casa de ferragens, compra uma corda, compra veneno de rato. E ele é pego ali, nesse exato momento. Ele pode ser preso por tentativa de homicídio. Veja, ele não rompeu a fase preparatória ainda. Ele não rompeu essa fase preparatória. Se ele não rompeu a fase preparatória, ele não poderá ser punido por tal situação. Porque comprar corda e comprar veneno de rato não é crime nessa fase preparatória. Agora, se ele rompe essa fase preparatória e começa a ministrar o veneno na comida da querida sogra, ou começa a passar a corda no pescoço dela, aí ele rompeu a fase preparatória e começou a execução do crime. Ok? Então a fase preparatória, por regra, ela não é punida, porém, contudo, entretanto, todavia, quando por si só essa fase preparatória já configurar o crime e ele não for absorvido, ou seja, lembra do princípio da consunção, por um crime fim, ele poderá responder pelo crime de forma independente. Por exemplo, o porte ilegal de arma de fogo. O porte ilegal de arma de fogo não necessita que o agente realize qualquer conduta para que ele possa ser punido. Ou seja, não necessita que ele ele tem que cometer um crime para que ele possa responder pelo porte ilegal de arma. Entendeu? Porque naquele momento, mesmo naquela fase preparatória, que ele colocou a arma na cintura e partiu para matar o sujeito, e ele é pego ali, ele não responde por tentativa de homicídio, mas o porte ilegal de arma, ele responde. Outro crime, associação criminosa, ou também é chamada organização criminosa. A associação necessita de 3 ou mais, com finalidade específica de cometer crimes, né? A organização é 4 ou mais, tem que ter divisão hierárquica, divisão de funções, repercussão interestadual e internacional, mas isso aí são requisitos específicos da lei de combate ao crime organizado, que nós teremos aqui no nosso curso. Petrecho para moeda falsa também é um crime que pode ser consumado. Petrechos, eu tenho um exemplo aqui embaixo, eu vou falar sobre isso. Vou te dar esse exemplo. A terceira fase é a fase executória, okay? A fase de execução do crime. E a quarta fase, a consumação. Quando chega na terceira fase, já vou adiantar para vocês, né? Eu posso ter 3 opções. Ou o crime vai se consumar, ou pode acontecer a tentativa, ou pode acontecer a desistência voluntária e o arrependimento eficaz. São essas 3 opções. Começou a execução do crime, pode ter a consumação. Da consumação pode gerar inclusive, a desistência o arrependimento posterior. Nós vamos ver isso depois. Mas a execução também pode gerar a tentativa, e a partir da execução também pode gerar a desistência voluntária e o arrependimento eficaz. Existe na doutrina, alguma doutrina minitória que teria a existência de uma quinta fase, que seria o exaurimento. Mas, para grande parte da doutrina, o exaurimento não é fase do intercrimes. O exaurimento não é fase do intercrimes. Por exemplo, se a pessoa ligou para a família extorquindo a família para que ela pague o resgate para liberar a criança, o crime já está consumado. O crime de extorsão mediante sequestro já está consumado pela mera extorsão. Okay? Se o dinheiro chegar na mão do sequestrador, vai ser o mero exaurimento depois da consumação. Essa é a quinta fase, o mero exaurimento. Porque o crime já se consumou quando ele exigiu a quantia. Okay? Vou te dar um exemplo aqui de um crime punido na fase preparatória. Imagina o seguinte, ó. Thales, desempregado, decide utilizar seu conhecimento de engenharia para fabricar máquina destinada à falsificação de moeda. Ao mesmo tempo, ele pega uma moeda falsa de R$3. Moeda, não existe moeda de R$3, né, gente? E com um colega também envolvido com as falsificações, tenta colocar em circulação, para aprovar o sucesso da empreitada. Ocorre que aquele que recebe a moeda percebe a falsidade rapidamente em razão do valor suspeito e decide chamar a polícia, que apreende a moeda e o maquinário já fabricado. Thales é indiciado pela prática de petrechos para a falsificação de moeda falsa.
Por que não responde por crime de falsificação da moeda? Porque a falsidade é grosseira, né, gente? Não tem moeda de R$3, por isso que não responde pelo crime de falso. Mas o Petrechos, ou seja, por ele estar se preparando para poder emitir a moeda de forma correta, já configura o crime. Ok? Como ocorre a passagem da fase preparatória para a fase executória? Isso é uma questão que normalmente no curso normal a gente passa batido e às vezes lá na frente o aluno é quesitado sobre isso e ele tem que saber responder. Como que se faz a passagem da fase preparatória para a fase executória? Como faz a passagem da segunda para a terceira fase? Vamos lá. Bom, quem nos traz essa resposta a resposta ainda não é definitiva, é a doutrina, tá? Quem nos traz essa resposta que ainda não é definitiva, é a doutrina. Que ainda não é definitiva é a doutrina, ok? Duas correntes, duas posições. A primeira corrente, que é a utilizada pelo Código Penal, ele fala o seguinte: quando é que rompe para a execução? A execução é iniciada com o início da conduta típica. Ou seja, eu vou buscar o verbo do crime, e aí eu falo, começou o verbo do crime? Qual o crime que é? Subtração, ou furto. O crime de furto está lá no artigo 155. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Perfeito. Então, quando é que ele começou a realizar a subtração? Quando ele partiu para cima da pessoa para poder pegar na bolsa. Opa, então ele saiu numa fase preparatória e começou a execução do crime. Nesse caso, eu tenho o início da conduta atípica, ou seja, o início da fase executória. Ok? O crime formal não é capaz de solucionar todas as hipóteses, uma vez que casos em que é evidente o início da execução a de respeito do agente ainda não ter realizado o verbo típico, né? O critério formal, né, não é capaz de solucionar todas as hipóteses, tá? Por exemplo, o critério formal, ele não consegue identificar quando é que começa o crime, a execução do crime de, por exemplo, um crime instantâneo, um crime de ameaça verbal, por exemplo. Fica difícil identificar. Ok? Vou te dar um exemplo. O agente é preso na área externa da residência da vítima antes de subtrair a coisa alheia. Ele pulou dentro da casa do sujeito, está indo para poder pegar a bicicleta no fundo da casa. Ele não pegou a bicicleta ainda, ou seja, não pegou. Quando ele pegar na bicicleta e levantou a bicicleta, o crime está consumado. Saiu da execução, já entrou na consumação do crime. Então, quando ele está executando o crime, ok? Ele está ali dentro do terreno e ele é pego, como o agente ainda não iniciou a subtração da coisa, não teria iniciado a execução de sorte, sequer seria tentativa, que pressupõe o início da execução. Responderia, nesse caso, por violação do domicílio. Então, se ele pulou dentro da casa, não começou o ato executório, a bicicleta está lá no fundo, ele começou a dar a volta na casa para poder achar a bicicleta. Ele pulou dentro da casa. E antes dele dar a volta, poder chegar até a bicicleta, aí ele é pego ali. Nesse fase, a doutrina fala que ele está na fase preparatória, ele está se preparando para poder realizar o crime, mas ele responde até onde ele foi, que seria o quê? A violação do domicílio. Tá? Eu tenho outro critério, que é o critério não é o adotado pela doutrina brasileira, que é o critério objetivo individual. Que aí eu tenho que perguntar para o sujeito. Sujeito, qual era o seu plano? Qual era o seu plano de cometer o crime? Nesse caso, a execução, quando ela sai da preparação e vai para a execução, se inicia quando é colocado em prática o plano concreto do criminoso, que é imediatamente anterior ao início da execução da conduta típica. No exemplo que eu falei para você em cima, dele pular dentro da casa, o agente teria iniciado a execução do crime, de sorte que responderia por tentativa de furto, mesmo não tendo ainda subtraído a coisa alheia. Ou seja, o delegado pergunta, parceiro, qual que era o seu objetivo? O objetivo era levar a bicicleta. Você pulou dentro da casa? Pulei. Já estava ali no caminho, então você já começou a execução do crime. Ok? É uma conduta, um posicionamento que não usa o critério objetivo que é da lei. Okay? STJ já decidiu em 98 a respeito disso. Né?
Uso de barra de ferro para ingresso em residência de terceiro com ânimos furandi, ânimos de furtar. Não consumação do ingresso por interferência de terceiros, ato que caracteriza como início de execução. Ele já estava dentro da casa e ele queria o motivado a entrar com o crime. Veja que os critérios são bem mínimos, né, a diferença de um para outro. O que você tem que gravar para você? Tem que gravar a doutrina majoritária, você cair em prova objetiva, qual critério objetivo, qual critério utilizar, você vai falar critério objetivo formal ou critério formal. Objetivo formal ou critério formal. Quer dizer que eu vou olhar a conduta típica, o início da conduta típica e não o plano do criminoso. Eu olho a conduta típica, o começo do verbo do crime. Eu olho para o verbo e não olho para a cabeça do agente. Grava isso aí, ok? Então vamos lá. Dada a execução, quais as consequências possíveis que eu disse para você? Bom, começou a execução, eu posso ter o primeiro resultado, que vai ser aqui a consumação. O segundo resultado que pode acontecer é a tentativa, depois de começar a execução. E o terceiro caminho que pode acontecer depois de começar a execução é a desistência voluntária ou arrependimento eficaz, caso não ocorra a consumação por ato voluntário do agente. Okay? A consumação realizada possibilita um benefício, que é o chamado arrependimento posterior. Ou ainda é possível a chamada atenuante do arrependimento, que é lá do artigo 65. O arrependimento posterior está no artigo 16, pode anotar no seu caderno, no artigo 16. E o arrependimento como atenuante está lá no artigo 65. Ok? Tem vários atenuantes lá genérica. Beleza? Porque às vezes, se não couber o arrependimento posterior, pode ser e será possível o atenuante do arrependimento. Ok? Então começou a execução, consumou o crime, depois da consumação eu posso ter arrependimento posterior. Começou a execução, eu posso ter tentativa também. Começou a execução, eu posso ter desistência voluntária, tá? Desistência voluntária e arrependimento eficaz não é arrependimento posterior, tá, gente? Arrependimento posterior só ocorre posterior à consumação. Grava isso. Vamos falar sobre crime consumado e crime tentado. Vamos lá. Quando se dá o crime consumado no Brasil? Artigo 14, inciso 1, nos ensina isso. Fala assim. Quando nele se reúne todos os elementos de sua definição legal. Desse modo, quando o fato praticado pelo agente corresponde a todos os elementos de um tipo penal, dirá que ele foi consumado. Ou seja, no homicídio com a morte da pessoa, por exemplo. Só que é o seguinte, nos crimes materiais, como eu acabei de falar para você, é fácil você identificar. Tem que acontecer um resultado naturalístico, né? A questão é quando acontece nos crimes formais. Nos crimes formais, ele vai se consumar com a conduta prática, com a conduta típica, independente da produção do resultado. Conduta típica, independente da produção. Acabei não separando aqui, vou separar aqui. Crimes formais com a prática da conduta, independente do resultado. A lei prevê um resultado, mas não existe para que ela ocorra. Como eu disse para você na extorsão mediante sequestro. A lei prevê, olha, se o cara recebeu dinheiro, bacana, é exaurimento, mas o crime já consumou quando ele exigiu. Okay? Então, nos crimes formais, existe a previsão do resultado naturalístico, mas não é exigível para sua consumação. Por exemplo, um crime de difamação. A pessoa falou, seu vagabundo, seu ladrão, o crime já está consumado. Não precisa ter um efeito depois, deixar a pessoa ofendida. Não, o crime já foi consumado. Não precisa ter um resultado natural no mundo. Ok? Crimes de mera conduta, lembre-se que os crimes de mera conduta, o porte ilegal de arma é um crime de mera conduta, tá, gente? O porte ilegal de arma de fogo é um crime de mera conduta. A simples prática da conduta já configura o crime. Não precisa de nenhum resultado. Não precisa. Os crimes de mera conduta, diferente dos crimes formais, não prevê nenhum resultado especial. Associação criminosa, mera conduta, por exemplo. Ok? E eu posso dizer então que os crimes de mera conduta, professor, ele se prende àqueles crimes que podem ser realizados na fase preparatória? Pode. Tecnicamente eu posso fazer essa associação. Ok? Beleza? Crimes de perigo. Nos crimes de perigo também, como acontece a consumação? É a simples exposição do bem a perigo, de dano. Tá? Por exemplo, o crime de porte ilegal de arma
ou posse ilegal de arma é um crime de perigo abstrato. Ele é crime de mera conduta, mas de perigo abstrato também. Tá? Pode ser que existam essas associações. Crime permanente, onde a consumação se protrai no tempo até que o agente cesse a conduta. Então, o crime só vai se consumar quando cessar a conduta, quando a gente for preso, quando a gente desistir de continuar com o sequestro. Quando ele realiza quando cessar essa ação criminosa, aí sim o crime será consumado. Porque a consumação é protrai, ela continua no tempo e no espaço. Crime qualificado pelo resultado, com a produção do resultado agravador. Latrocínio. Latrocínio é um crime qualificado pelo resultado. Preta doloso. Dolo no antecedente. Culpa no consequente. Também é um crime resultado qualificado pelo resultado. Crime omissivo próprio. Já estudamos aula passada. Quando a gente deixa de realizar uma conduta devida. Omissão de socorro. Faça, ele não fez. Crime omissivo impróprio ou omissivo por omissão, com a produção do resultado naturalístico. Crime omissivo impróprio, queira ou não queira, é um resultado, um crime material. Precisa do resultado naturalístico para a sua consumação. Ok? Quando ocorre a tentativa? Tentativa também, meus queridos, o conato, também é chamado em latim, tentativa é também chamado de conatus. Isso que eu aprendi numa aula, lá do professor Kleber Masson, lembro dessa aula. Veja, né? Eu estudei bastante, né, gente? Por isso que eu estou aqui para poder refletir para vocês. Que a gente aprendeu com os grandes mestres, né? Quando acontece? Vai lá no artigo 14, inciso 2. O 14, inciso 2 vai falar o seguinte, né? Quando o crime não se consuma por si... Essa palavra-chave. Pode grifar até furar o seu caderno. Qualquer nível de prova. Desde guarda municipal, desde investigador, até delegado federal. Grifa. Circunstâncias alheias à vontade do agente. E grava esse macete. O criminoso pensa, eu quero, mas não consigo. Essa é a sacada do crime tentado. No crime tentado, o fato praticado pelo agente não corresponde à totalidade do elemento objetivo de um tipo. Ou seja, os elementos objetivo, ou seja, o tipo objetivo, o verbo do crime, se realiza parcialmente. Matar alguém, ele não consegue matar. Embora se realize completamente os elementos objetivos. Ou seja, quando o cara pensa, eu vou matar, ele dá um tiro para matar a esposa, dá um tiro no peito dela, pum, ela cai no chão. Aquela vontade, o elemento subjetivo, o ânimos necandi, o ânimos de matar dele foi satisfeito. O elemento subjetivo dele foi satisfeito. Ele vira as costas e vai embora e deixa a mulher sanguentando. Um vizinho chega, observa a situação, chuta a porta, pega, chama o SAMU e leva ela para o hospital e ela se salva. Vejam, o elemento subjetivo, a vontade de matar dele foi saciada, mas o elemento objetivo do crime não foi completo. Por isso a tentativa tem essa característica. O elemento objetivo ele não se completa, é parcial. Se o crime fosse consumado, se ela morresse, aí teríamos a vontade subjetiva, se deu tudo certo, ele conseguiu saciar, e o elemento objetivo do crime também foi completo com a morte dela. A tentativa, o elemento objetivo é falho, essa é a sacada. Ok? Eu já contei a historinha aqui, mas lá na frente que eu vou dosar, vou fazer a dosagem, vai ficar mais fácil, tá? Eu vou dar uma puladinha aqui mais à frente, mas é isso aí, vamos continuar aqui. Os crimes tentados são exemplos de crime que exigem uma adequação típica por subordinação indireta, imediata ou tipicidade imediata. Eu já vi isso numa prova oral, tá? A autoridade perguntou, o desembargador, era uma prova de juiz, perguntou assim, caro candidato, os crimes tentados são de adequação típica por subordinação indireta, imediata ou tipicidade imediata? O candidato falou, acho que é, né? Não, tô brincando. Ele saiu muito bem. Ele respondeu, sim, excelência. Por que, professor, excelência? O artigo 14, inciso 2 do Código Penal, ele é uma norma de extensão temporal da figura típica. Como assim? Não se tem um crime específico para a tentativa. Isso é verdade, tá? A regra é essa, não tem crime específico para a tentativa. De sorte que deve se referir a um crime autônomo que incidirá a norma de extensão. O que é isso? Quer dizer que para que você faça a leitura do crime tentado, você não vai achar artigo 121,5 crime tentado. Não tem isso no direito penal. Você vai achar o crime consumado, que vai estar lá no artigo 121, que é postado para 121. Aí você tem que colocar
um complemento, ou seja, um artigo. Você vai ter que somar o crime mais uma extensão, um complemento. Quando chega no fórum, o estagiário lê, ah, tá, foi homicídio mais 14.2. Ah, homicídio consumado. Aliás, tentado, homicídio tentado. Ele vai saber que é homicídio tentado nessa leitura, porque precisa desse complemento aqui. Se fosse homicídio consumado, professor, não colocaria, não teria esse complemento aqui. Não teríamos esse complemento. 121. Já está para entender que o cara responde por crime de homicídio consumado. Agora, o homicídio tentado, eu preciso dessa norma de extensão. Por isso que a tipificação, o enquadramento do fato, eu preciso desse complemento aqui. Eles chamam isso de adequação típica por subordinação direta ou mediata, ou tipicidade mediata. Eu vou falar de tipicidade lá na frente e eu volto a falar disso, ok? Me dá um exemplo aí de um crime que admitem tentativa. Crime dolosos, crimes plurissubsistentes, inclusive os formais ou de mera conduta. Plurissubsistentes são aqueles crimes que têm várias... Nós já falamos sobre eles, né? São aqueles crimes que são fatiados no tempo e no espaço, né? Você consegue enxergar o crime. Você consegue o cara ver o sujeito indo na empresa, comprando o veneno de rato, deslocando para ir matar a sogra. Você vê todo o desenho do crime. Okay? Inclusive por crimes formais e de mera conduta cabem também a forma tentada. Tá bom? Crimes omissivos impróprios. Lembra lá? Quando a babá deixa, ou salva-vidas, né? Que tá na piscina. Você vê o desenho do crime. Tá na piscina, salva-vidas vira de costa, a criança tá afogando, ok? Ele não observa isso, fica conversando com a menina, e o crime vai se desenrolando. E alguém pode ir lá e salvar essa criança, veja. Nos crimes omissivos impróprios, como a gente responde pelo resultado, cabe tentativa. Os impróprios, que vou dizer para você, por exemplo, a omissão de socorro, não cabe tentativa, que é um crime omissivo próprio. Crime de perigo concreto, crime permanente, todos esses cabem tentativa. Agora, quais os crimes que não admitem tentativa? Eu vou colocar alguns para vocês aqui. Gente, que eu digo para você, normalmente o examinador ele não quer saber a regra, ele quer saber o quê? Muito bem, a exceção. Ele quer saber a exceção. Se você manja das exceções. Então eu fiz um macetinho aqui, gente, que é ridículo, tá? Ok? Mas dá para decorar. Quem toma esse A é maiúsculo. Muito chope, 2,6. Chope, 2P no final, tá? Aliás, só um P. Eu tirei lá só um P. Tira, por favor. Pode tomar no cuidado. Quem toma muito chope pode tomar no cuidado. Faltou o dado. Cuidado, tem que tomar cuidado. Quem toma muito chope tem que tomar cuidado. Ok? O A, crime de atentado. O crime de atentado não cabe tentativa. Por quê? O crime de atentado é um crime de tentativa. Só que escrito, já positivado. Ou seja, qual o crime que é, professor? É o exemplo clássico. O 352 do Código Penal. Quando a pessoa ela vai evadir-se ou tentar evadir-se o preso ou indivíduo do presídio, tentativa de fuga. Veja, se ele evadir, ou seja, se ele sair do presídio, ou se ele tentar, o crime está consumado do mesmo jeito. Entendeu? Então não tem como ter tentativa da tentativa. Porque o crime já traz uma forma tentada. Então não tem como tentar do que já está sendo tentado, entendeu? Então por isso o crime de atentado não cabe tentativa, porque ele já é um crime de tentativa. Beleza? Contravenções penais. E contravenções penais, pela própria contravenção, ela não cabe tentativa. Tá? A lei estabelece isso, não é punível a tentativa. Se eu te perguntar assim, qual que são as espécies de infrações penais no Brasil? Quais são as infrações penais no Brasil? Quais são as infrações penais no Brasil? São duas. Tá? Eu posso ter um crime ou uma contravenção penal. Essas são as chamadas infrações penais que tem no Brasil. Qual a infração de trânsito? Quais são as infrações administrativas de trânsito? Nossa, é uma porrada. Quais são as infrações civis? Ah, uma porrada.
Quais são as infrações penais? Pronto, duas. Crime ou contravenção penal. Tem uma teoria do saudoso Luiz Sávio Gomes que ele trazia, ele apontava uma terceira espécie, né? Mas só ele faz isso, só ele tem essa teoria. Okay? Mas a teoria majoritária adotada pelo Supremo é que existem duas espécies de infrações penais, crime ou contravenção. As contravenções penais estão contidas nesse Decreto-Lei 3688 de 41. Existe nas contravenções penais, já aproveitei e já vou falar deles aqui agora, da contravenção, um filezinho. Filezinho é que realmente é aquela carninha cortadinha com cebola, aquela cervejinha que você gosta, gelada, ou refrigerante, ok? Aquilo que é o filé, é o filezinho, que realmente cai no concurso, eu fiz para você, não tá no rodapé, tá? O que diferencia de uma contravenção penal para um crime? Eu coloquei lá nesse rodapé. Então vamos lá, vamos ver aqui, olha só. Vamos abrir aqui. Características das contravenções penais. Ela prevê somente prisão simples, tá? Você não vai achar lá prisão de detenção, reclusão. Lá é só prisão simples. Prisão simples e multa, né? Todos os crimes são de ação penal pública incondicionada, isso é importante. Todos os crimes são de ação penal pública incondicionada. Não precisa de representação, não precisa de requisição, tudo não precisa de requerimento, tudo é denúncia. Tentativa não é punível. Não se admite erro de tipo, tá? Lá não tem erro de tipo, somente erro de proibição, que nós estudamos lá passada. Não se aplica aqui o princípio da extraterritorialidade. Contravenção cometida fora do Brasil, mesmo que seja contra o presidente da República, não se aplica à lei brasileira. A pena máxima lá é 5 anos, enquanto no Código Penal é 40, né? Os crimes, por regra, são julgados pela Justiça Estadual, tá bom? Então, essas são as diferenças da contravenção penal para os crimes, né? Repetindo, lá tem prisão simples, aqui no direito penal, no crime, tem prisão, reclusão, detenção e prisão simples. Lá todos os crimes são de ação penal pública incondicionada. Aqui no Código Penal pode ser pública incondicionada, pode ser condicionada a representação ou a requisição, ou ação penal privada. Lá não pune tentativa, aqui a gente pune tentativa. Lá não admite erro de tipo, aqui a gente admite erro de tipo e erro de proibição. Lá não se aplica o princípio da extraterritorialidade, aqui a gente se aplica o princípio da extraterritorialidade. Lá a pena máxima é 5 anos na contravenção, aqui no direito penal 40. Os crimes julgados lá são justiça estadual, e aqui é justiça estadual e pode ser federal. Beleza? Já aproveitamos, já fechamos contravenção penal. Ok? Então vamos lá. Então tá bom. Então contravenção penal também não cabe tentativa. Crimes condicionados. Crime condicionado é quando o crime só pode ocorrer quando acontecer a consumação. Por exemplo, na participação ao suicídio. Na participação ao suicídio, o crime só ocorre se acontecer a morte ou a lesão corporal natureza grave. Bem que agora, com a mudança do participação ao suicídio, eu tenho também a parte de mutilação. E uma parte da doutrina está dividida quanto a isso, dizendo que a participação ao suicídio ela pode se consumar também, pode existir também a tentativa. Então, na participação ao suicídio, nós vamos colocar uma estrelinha, que nós vamos estudar logo já a parte de crimes contra a vida. Mas os crimes condicionados não cabem tentativa. Crimes habituais, onde tem uma reiteração da conduta. Eu já falei dos crimes habituais aqui no curso. Aquela conduta daquele professor de educação física que vai fazer treinamento todo santo sábado pela manhã no parque e ele não tem habilitação para realizar o treinamento físico. Okay? É crime habitual. O crime a reiteração dessas condutas não cabe tentativa. Tá? Porque cada situação, para que exista a consumação, tem que ter uma reiteração de condutas. Omissivo próprio, como eu falei, omissão de socorro, não cabe tentativa. Unissubsistentes, crimes que se consumam com apenas um único ato, por exemplo. Crimes que se consumam apenas com um único ato. Por exemplo, injúria verbal, xingar a outra. Ô, sua corintiana! Porra, que ofensa que é essa? Ofende a família. Chamar uma pessoa de corintiano já é uma grande ofensa, né? Nesse caso, crime unissubsistente. A pessoa já falou, já não tem como voltar atrás, não tem como ter tentativa nesse caso. E préter-dolosos, tá? Préter-dolosos também não cabe tentativa. Lembrando que crime culposos, por regra, não cabe tentativa, mas se for a culpa imprópria, ou seja, por erro de tipo essencial evitável. Lembra lá que nós demos aquele exemplo? O sargento reformado está na casa dele, a filha dele
ou ele não deixa namorar, ela sai de madrugada, namora, passa pelos cachorros, vai namorar com o namorado, volta pelos cachorros, o cachorro vê ela, não late porque ela é da casa, ela entra dentro da casa, ele grita, para, ela não para, ele atira e mata ela. Veja, o erro era evitável, porque o cachorro não latiu. O perfil era de alguém da casa, é assim mesmo, ele atirou. Nesse caso, é um crime ele teve dolo, ele atirou para derrubar, mas o Estado aplica-se como se fosse crime culposo. Nesse caso, pode ser quando ele esticou o braço para atirar, para poder tirar a vida da própria filha, a mãe segura, calma, é a nossa filha. Nesse caso, eu teria uma tentativa, entendeu? Então, parte da doutrina fala que a culpa imprópria, ela caberia à tentativa, ok? Beleza? Resolve para mim essas questões aqui, que o pessoal da mentoria tem umas questões que eu coloco logo em seguida de cada bloco para responder. Continuamos na tentativa, eu te pergunto. Já falei lá em cima, crime permanente é possível a tentativa, né? Um sequestro. O cara vai tentar realizar o sequestro de alguém e alguém consegue lá, a pessoa, o sequestrado consegue fugir pela janela. Como que se pune a tentativa, professor? Vamos lá, vamos destruir agora. Essa aula de hoje eu resolvi destruir essa parte mesmo, para não ter dúvida. Como que se pune a tentativa? Vamos lá. Na verdade, todas as aulas a gente quer destruir no assunto. Está lá no parágrafo único do artigo 14. Fala assim, salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2 terços. Assim, com o reconhecimento da tentativa, incidirá a aplicação de uma causa de diminuição da pena. Tá? A natureza jurídica da tentativa é diminuir a pena do sujeito. Essa que é a natureza dela, em relação à pena do crime consumado, que está no Código Penal. Nisso, o Código Penal adotou uma regra chamada teoria objetiva. De novo, professor, pois é, a gente vai falar muito de teoria objetiva, teoria objetiva da tentativa, que é a teoria objetiva realística. Okay? Onde o juiz vai analisar o caminho do intercrimes. Ou seja, se quase a pessoa morreu, mas conseguiram salvar ela, a diminuição da pena, o benefício vai ser menor. Agora, quanto mais longe da morte, o benefício vai ser maior. Tá? O artigo 14, ele fala assim, salvo disposição em contrário. Então, quer dizer que existe outras hipóteses onde eu não olho para o tipo penal do crime consumado para poder aplicar, porque não tem o tipo penal tentado. Essa é a regra da teoria objetiva. Mas existe uma teoria, tá, que fala o seguinte, excepcionalmente existe a teoria subjetiva. Lembra do crime de atentado que eu falei para vocês lá? É isso. Quando o próprio Código Penal estabelecer a punição para o crime tentado. Aí, nesse caso, eu não vou olhar, procurar qual que é o crime consumado. Deixa eu procurar no Código Penal. Não precisa procurar, que já está no artigo. O próprio artigo fala, olha, se for consumado ou for tentado, me aplica aqui. Entendeu? Agora, se não está escrito aqui, eu tenho que procurar o crime e olhar e casar ele com 14. Por isso que é uma norma de extensão. Lembra disso que eu falei para vocês? Então, eu tenho o artigo 352 do Código Penal, que eu já falei da evasão e tentativa de fuga. E a lei eleitoral, que fala no artigo 309 do Código Eleitoral, que voltar ou tentar voltar mais de uma vez é crime também. Tá? Bom, se a prova, só para um alerta, se a prova informar se quanto à tentativa, quanto à aplicação da pena tentativa, qual a teoria adotada, pode marcar que é objetiva, tá? A regra vai ser sempre essa objetiva, tá? A regra da aplicação vai ser a teoria objetiva. Independente do que eu falei para vocês aqui, a regra, até o CESP esquece que existe a subjetiva e aplica apenas a regra objetiva. Tá, aumentei muito o nível da aula, vamos baixar um pouquinho para uma parte mais prática para você entender, tá? Vamos baixar um pouquinho, vamos botar o pé no chão e vamos entender. Professor, como que aplica essa diminuição da pena? Me ensina. Eu estudei várias vezes e sempre o professor passava já enrolava, já passava para frente e nunca mostrava quando é que era aplicada realmente essa diminuição. Me dê um exemplo. Eu fiz isso com todo carinho para você e vou te responder agora. Seguinte, vamos lá. Como eu disse para você, o critério é o iter crimes percorrido. Quanto mais perto da morte, menor o benefício. Quanto mais longe da morte, maior o benefício. Te dar dois exemplos. Primeiro exemplo, aqui desse lado esquerdo, para quem está assistindo a aula. Vou grifar aqui e vou marcar de amarelo para quem está assistindo a aula para acompanhar. Vamos lá.
João deu a facada em Valesca. Quase morreu no hospital, pois o golpe que o João deu atingiu uma artéria e os médicos tiveram grande dificuldade de conter a hemorragia. Entendemos isso? Ele deu a facada, pegou numa artéria, ela quase morreu. Os médicos tiveram grande dificuldade para poder conter a hemorragia. Como é tentativa de homicídio, né? Vai para o tribunal do júri. O júri reconhece que o João foi o autor do crime e reconhece a tentativa. Bacana. Na sentença, o juiz estabelece 15 anos na pena, que é a pena intermediária, que ele tem uma pena base. Depois ele vai para que ele vê as circunstâncias judiciais de um artigo chamado artigo 59. Depois ele vai para uma pena. Para o juiz dar uma pena, só para você ter uma ideia, ele tem que passar por 3 fases. E até chama que é um critério trifásico da sentença, né? Ele passa por 3 fases. Primeira fase, ele vê as circunstâncias judiciais do crime lá no artigo 59. A segunda fase, ele vai fazer a chamada pena intermediária, que ele vai analisar as causas de aumento, atenuantes e agravantes, ok? E a última, ele vai analisar, que é as circunstâncias de causas de aumento e diminuição da pena. A tentativa entra aqui, na última fase. O juiz chegou na segunda fase com 15 anos, tá? Ele olha para a pena do crime consumado. Quando que é a pena do crime consumado? 12 a 30 anos, que é do homicídio qualificado. Então, de homicídio qualificado, feminicídio, né, é de 12 a 30. Ele chegou a 15 anos na intermediária. Vai para a última fase, ele pergunta, o crime foi consumado ou foi tentado? Foi tentado, doutor. Beleza. O júri reconheceu? Reconheceu. Ela morreu? Não, não morreu. Ah, tá, desculpa, burrice. Mas uma pergunta, ela quase morreu? Como é que foi? Ou foi só um riscão? Não, doutor. Ela quase morreu. Então o juiz fala, quanto que eu tenho para reduzir para esse sujeito na tentativa? Você pode reduzir de 1 a 2 terços. Então eu vou reduzir para ele 1 terço. Ela quase morreu. 1 terço de 15 do ano que eu vou dar, dá quanto de redução? 5 anos. Bom, então a sentença de João será quanto? 15 menos 5 será quantos anos que vai pegar? 10 anos de reclusão. Porque ela não morreu, né, gente? Que é tentativa. Entendeu a sacada? De outra banda, por outro olhar, se João, no momento que vai desferir a facada mortal em Valesca, ele desvia e golpeia, né? Desvia e golpeia ela, atingindo a sua perna. A sua perna e causa uma lesão corporal leve. Okay? Ele vai tentar dar a facada para matar ela, facada mortal. Valesca desvia e ele golpeia acertando a perna dela. Beleza? Ela é socorrida, vai para o hospital e no mesmo dia é liberada. Veja, foi mais leve. Nesse caso, depende que o resultado da morte ficou mais distante. Perfeito. Nisso, a redução da pena deve ser maior. Perfeito. Bom, reconhecida a tentativa pelo júri, o juiz determina a pena, né? O juiz determina a pena de 6 anos na intermediária, pela tentativa de homicídio, qualificado pelo feminicídio. Lembrando que a pena de qualificada é 12 a 30. O magistrado resolve, então, ofertar a redução máxima, ou seja, 2 terços. 2 terços sobre 6 dá quanto? Dá 4. Ok? 2 terços sobre 6 dá 4. Então, a sentença de João será o quê? 6 menos 4, 2 anos de reclusão. O que permite, dependendo do caso, a aplicação de sursis ou regime aberto e a depender do caso. Ok? Então, veja, a redução foi maior para ele. Bacana. Tranquilo. Maravilha, vamos evoluir. Então tem uma questão para vocês resolverem aqui, resolvam aqui, pessoal da nossa mentoria, dá um pause na aula, tem que resolver, tá? Toda aula, todo trecho de aula tem que resolver os exercícios que são propostos, resolva, senão não dá liga, tem que estar resolvendo parte a parte, tem que errar, depois manda a pergunta que eu tô aqui para responder. Como classifica os crimes tentados? Qual é a classificação dos crimes tentados? Bom, eu tenho 2 classificações grandes, uma durante o intercrimes, o caminho percorrido, e o objeto do crime. Quanto ao intercrimes, a tentativa pode ser imperfeita, também chamada inacabada ou propriamente dita, ou pode ser chamada tentativa perfeita. Perfeita, acabada, ou também chamada delito frustrado ou crime falho. A tentativa imperfeita, a fase executória é interrompida antes de ser esgotada.
e o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Por exemplo, o agente dispara um tiro em direção à vítima e erra o alvo. Em seguida, não consegue efetuar um segundo disparo diante da interferência de uma terceira pessoa que impede o prosseguimento da ação. Essa é chamada tentativa imperfeita. A tentativa perfeita, até o nome fala perfeita, o processo executório planejado pelo agente é integralmente realizado. Ou seja, a fase de execução é esgotada. Ele consegue chegar à fase de todo o seu elemento subjetivo, mas não ocorre a consumação. Lembra daquele exemplo que eu falei para vocês? O cara dá 30 facadas na esposa, deixa ela se aguentando, ele chegou ao final e vai embora. Depois ele vai, olha assistindo televisão e percebe que a mulher sobreviveu. Nesse caso, eu tenho uma tentativa perfeita. Se eu fosse colocar a diminuição da pena, quem teria a maior diminuição? Na tentativa imperfeita ou na tentativa perfeita? Tentativa imperfeita, ele teria maior a diminuição, porque ficou mais longe da consumação. A perfeita não, a perfeita ele finalizou os meios executórios, ela quase morreu, então o benefício vai ser menor. E quanto ao objeto do crime, isso aqui cai, esse nominho, tá, gente? A tentativa pode ser incruenta ou pode ser cruenta. Também a incruenta também é chamada de tentativa branca. A incruenta também é chamada de tentativa vermelha. Aqui eu vou olhar o objeto do crime. O objeto do crime foi atingido? Não, não foi atingido. Não sofreu nenhum dano. Então, eu tenho a tentativa incruenta. O objeto do crime foi atingido, mas ele não conseguiu consumar? Foi. Então, eu tenho a tentativa cruenta. O objeto material sofre o dano. Iniciados os atos executórios, disparo de arma de fogo, a vítima é atingida, mas sobrevive. Já na tentativa incruenta, iniciados os atos executórios, disparo a arma de fogo, a vítima não chega a ser atingida. Ele dá 10 tiros e não acerta nenhuma na vítima. Tentativa incruenta. E aqui não, ele acerta a vítima. Até falo que o macete é cru. Né? Qual é a cor da carne, professor? É a carne crua. Que cor que é? Vermelha. Pronto. Lembra? Levou o tiro, sangrou, então atingiu a vítima. Tentativa cruenta, vermelha, atingiu a vítima, mas ela sobreviveu. Eu tenho aqui mais duas classificações doutrinárias. Eu tenho a tentativa inidônea, também chamada o crime impossível, que vamos ver agora, é também chamada de crime impossível, é também chamada de tentativa inidônea. Tentativa abandonada, tá? Também é chamada de desistência voluntária e arrependimento eficaz. Mas eu te adianto, de tentativa não tem nada. A desistência voluntária e o arrependimento eficaz. Só apelido, tá? Mas na verdade não se fala tentativa. Nesses dois casos, tá? Verdadeiramente, falou de crime impossível, já grava. E falou de desistência voluntária e arrependimento eficaz, não existe tentativa. Eles colocam esse nome doutrinário, mas não existe, anota, não existe tentativa para crime impossível. Não existe tentativa para crime impossível e nem desistência voluntária e arrependimento eficaz. Ok? Falando deles. Vamos falar de desistência voluntária e arrependimento eficaz. Vamos lá. Os dois institutos, tanto a voluntária como o eficaz, estão contidos no artigo 15 do nosso Código Penal, que fala assim: o agente que voluntariamente, para bem aqui, já vou explicar. Não é exigido a espontaneidade. A pessoa não precisa parar de forma espontânea. Ok? Ela tem que parar de forma voluntária. Professor, tem diferença? Tem. O espontâneo é quando ele para sozinho. A voluntária pode ser que quando alguém peça para ele parar e ele para. Por exemplo, ele vai começar a atirar. Alguém grita, a filha do cara, não mata meu pai. E ele para, eu tenho o requisito voluntariedade presente. Okay? Então, voluntariedade, escreve aqui em cima se você quiser. Escreve aqui em cima. Exemplo, pedido de terceira pessoa. Coloca assim. Pedido da filha da vítima. Coloca assim. Ok? Se for espontânea, tudo bem. Não tem problema. O que exige a norma é que seja o que? Voluntária. Se ele parar porque ele quis, tá bem, tá valendo. Ok? O que exige tem que ser voluntária. Desiste de prosseguir na execução. Desistir de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza. Só responde, olha a marcada, só responde pelos atos já praticados. Só responde até onde ele foi. Por isso que fala que aqui exclui a tipicidade em algumas situações. Não exclui a licitude, mas adequa a tipicidade. Vamos falar aqui sobre desistência voluntária e arrependimento eficaz. Vamos lá. Eu vou falar das coincidências das duas, tá? Qual é a coincidência da desistência voluntária e do arrependimento eficaz? Quais são as coincidências?
Em ambos os casos, nunca será punida a tentativa. Repito, nunca será punida a tentativa nessas duas hipóteses, ok? Vai gravando, vai anotando. O agente responde pelos atos já praticados. Professor, se não praticou nada, exclui a tipicidade, ele não responde por nada. Em nenhuma hipótese poderá ocorrer a consumação. Se ocorreu a consumação, tanto na desistência voluntária como no arrependimento eficaz, esqueça o benefício. Esqueça o benefício. Ele vai responder pelo crime consumado. Ok? Pode ser que eu tenha um crime hediondo. Ok? O cara vai... Olha só que loucura. Tá? O cara vai dar um tiro numa criança, no filho dele. Dá um tiro na perna do filho dele. Querendo matar o filho dele. Homicídio qualificado. Hediondo. Ele dá o tiro na perna, pum. Ele vai dar o segundo tiro. E esse tiro rompe, digamos, ligamento, a criança não vai poder andar nunca mais. Lesão corporal natureza gravíssima. Bacana? E ele não continua, ele para, ele se arrepende, começa a chorar, chega a polícia e prende ele. Nesse caso, meus amigos, se você perguntar isso para uma pessoa que não faz direito, ou não estudou direito, e vocês são estudantes de direito, independente da sua formação, você é um estudante de direito, quando você estuda para concurso. Se te perguntar qual crime o cara vai responder, você vai saber. Cara, ele vai responder apenas por lesão corporal de natureza gravíssima. Ele não responde por tentativa de... Mas como assim? Ele deu um tiro para matar o filho dele. Pois é. É um benefício que o direito penal dá pro cara. Ele não vai responder pelo crime que ele queria. Ele vai responder apenas até onde ele foi. Mas ele falou que tinha ânimos de matar. Eu vou matar o sujeito. Ele saiu com um revólver na mão para matar. Ok? Deu o primeiro disparo, deu o segundo disparo, acabou a munição no tambor. Ele pegou um machado, mirou na cabeça do inimigo. Na hora que ele foi bater, a filha dele gritou, não mate meu pai. E ele para, não continua, liga pro SAMU e a pessoa sobrevive. Ele responde apenas pelos tiros que ele deu, não pela tentativa. Responde apenas pela lesão corporal causada. Loucura, é loucura, é loucura. É o direito penal mínimo, é o Estado brasileiro. Ok? Não briga comigo. Não briga comigo. Bacana? Viu as coincidências? Agora deixa eu falar das diferenças. Qual a diferença, então? Antes disso, antes de falar da diferença da detenção voluntária, que tem diferença do arrependimento eficaz. Deixa eu falar da diferença dos dois, da desistência voluntária e do arrependimento eficaz para a tentativa. Na tentativa, eu já disse para você que o cara fala, eu quero, mas não consigo. Na desistência voluntária e no arrependimento eficaz, ele fala, eu posso, mas não quero. Olha a diferença. Na tentativa, o cara tá lá. Na hora que ele deixou a menina no chão, tirou a roupa dela, ele vai estuprar a menina. Um menino de 12 anos, ele vai estuprar a menina, ok? Um criminoso, vagabundo, vai estuprar a menina. Quando ele vai partir pra cima dela, vem o giroflex da polícia, ele sai correndo. Ah, eu parei porque eu quis. Tapa na cara, tentativa de estupro. Isso se ele não tocou no seio dela antes, ok? Se não tocou no seio dela, tocou na vagina dela, já é o crime, já está consumado de estupro, tá, parceiro? O crime já está consumado. Ok? Beleza? E inclusive é possível hoje estupro, inclusive estupro virtual. Eu nem toco na pessoa, mas eu exijo que ela tire a roupa, que ela enquanto o cara se masturba do lado de cá, já tem hoje estupro virtual. Não vamos estudar isso em crimes de dignidade sexual. Bacana? Tranquilo? Então a tentativa eu não quero, mas não consigo, né? Na desistência voluntária e no arrependimento eu falo, eu posso, mas eu que não quero continuar. Essa é a sacada. Bom, vamos falar da desistência voluntária e do arrependimento eficaz. Desistência voluntária, ele começa a execução do crime, óbvio. O agente desiste voluntariamente, não precisa ser espontâneo, já falei. Ou se alguém pede para ir para lá, ele para, não tem problema. Ele não continua nos atos executórios. Ele não finaliza os atos. Essa é a sacada, ele não finaliza os atos executórios. Ele não continua. Ele não finaliza. Vou até colocar de novo aqui, ó. Ele não finaliza os atos executórios. Impede a consumação. Qual a punição? Responde pelos atos já praticados. Exemplo explicado. Inicia a ação. O agente com vontade de matar, a prova vai falar isso. A vítima desfere 3 facadas no corpo dela, causando lesões leves. Ok? Desiste voluntariamente. Por quê? Em seguida, podendo prosseguir na execução, proferindo outras facadas, ele não continua na execução do crime.
ele impede a consumação, ou seja, ele desiste do seu intento, permitindo que o ofendido sobreviva. Responderá por qual crime? Responderá apenas pela lesão corporal leve cometida e não pela tentativa de homicídio, ok? Dá uma olhada nesses dois últimos exemplos aqui embaixo. Arrependimento eficaz. O sujeito arrepende-se depois, olha só, você tem que ficar muito atento a isso, depois de ter exaurido os atos executórios, ok? Qual a punição? Responde pelos atos já praticados. Exemplo explicado, vamos lá. Inicia a ação, o agente com vontade de matar a vítima, armado com um revólver, municiado com 3 munições. Ele finaliza os atos executórios, ou seja, ele dá os 3 disparos. Desfere os 3 tiros no corpo da vítima, causando dela lesões gravíssimas. Ele arrepende-se, lembra dizendo. Em seguida, aos disparos, o agente corre com a vítima para o hospital e ela sobrevive. A vítima sobrevive e apenas sofre lesões leves, desistindo do seu intento, permitindo que o ofendido sobreviva. Responde por qual crime? Apenas pelas lesões corporais gravíssimas e não responde pela tentativa de homicídio. Ok? Dá uma olhada no exemplo aqui embaixo. Resolva essas 3 questões. Veja que tem bastante questões. Coloquei bastante questão casuística para você entender. Como eu disse, se já ocorreu a consumação, não há que se falar na desistência voluntária e no arrependimento eficaz. Quais são os crimes perigosos para você? Extorsão mediante sequestro, se o cara requereu o dinheiro, pegou o dinheiro, tá? E o cara conseguiu a mera extorsão, uma chantagem. O cara tá com o celular e tem imagens da ex-namorada. Liga para ela e fala: se você não depositar na minha conta tais dinheiro, ou se você não tem relação sexual comigo, eu vou jogar essas fotos na internet. O crime já está consumado. Antes de ter relação sexual com ela, antes dele receber algum dinheiro do retorno, o crime já está consumado. Se já está consumado, não se fala em desistência voluntária ou arrependimento eficaz. Sumiu o benefício. Se há inversão da posse no furto, também é perigoso. A simples inversão da posse já configura o crime de furto. Quer dizer que o momento que o cara saltou, pegou o celular na mão do turista, arrancou dele e saiu correndo, acabou. O crime está consumado. Mas, professor, se o cara está correndo, ele olha para o celular e vê que é um velhinho que ele furtou. Bacana. Ele volta e fala: ó, senhor, tá aqui, entregue para o senhor. Pode aplicar arrependimento eficaz? Não. Mas eu posso aplicar o quê? O arrependimento posterior. Por quê? O crime já está consumado. Lembra que eu falei aqui atrás? Vamos voltar aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês? Eu fiz o desenho aqui, pô. Esse desenho não foi à toa. Onde é que tá, Kleber? Tá aqui em cima. Eu faço questão de voltar. Tá aqui, ó. Se ocorreu já a consumação do crime, qual o benefício que o cara pode receber? Arrependimento posterior ou atenuante do arrependimento do artigo 65. Normalmente o 65 vai entrar quando não cabe o posterior. Ok? Agora sim, agora eu estou satisfeito. Agora eu tenho certeza que você entendeu. E agora nós vamos avançar. Vamos falar do arrependimento posterior. O arrependimento posterior é depois da consumação. Qual o momento da ocorrência do arrependimento posterior? Ocorre depois da consumação do crime. Qual a natureza jurídica? Qual é a essência desse benefício? Trata-se de uma causa obrigatória de redução da pena. Tá? Traduzindo, é uma causa de diminuição. Falou causa de diminuição da pena. Onde é que o juiz vai fazer conta dessa causa de diminuição na dosimetria da pena? Terceira fase. Diminuição da pena. Lembra que foi para vocês? Terceira fase da dosimetria. Quando está fazendo conta lá, ele vai fazer, parei. Ele arrependeu? Então vamos diminuir a pena dele. Tá? Vamos diminuir a pena dele. Bacana? Qual que é a redução? De 1 a 2 terços, ok? A redução é bacana. De 1 a 2 terços é bacana pro cara. Beleza? Mas vamos lá. Trata-se a natureza, como eu falei, jurídica do arrependimento posterior. Constitui previdência política, tarará. É chamado parte da doutrina também de ponto de prata qualificada. Isso eu falo lá embaixo, tá? É apelido, tá? Quais são os requisitos para configurar o arrependimento posterior? Primeiro, o crime deve ser consumado. Diferente do desistência voluntária e o arrependimento eficaz, que são os primos do arrependimento posterior, diferente dos seus primos. O crime aqui, no arrependimento posterior, essa sacada, tem que ser sem violência ou grave ameaça à pessoa, diferente dos seus primos, desistência voluntária e arrependimento eficaz, que possibilita
a aplicação dos seus institutos, mesmo sendo um crime hediondo, por exemplo. Aqui no arrependimento posterior, a reparação do dano ou restituição da coisa deve ser realizada, olha só, até o recebimento. Eu já falei para vocês isso aqui na nossa aula. Recebimento não é o protocolo. Protocolo é o oferecimento, protocolo da denúncia. É protocolar, o estagiário vai lá e protocola. Ok? Aqui é do recebimento, é uma fase depois do oferecimento, quando o juiz vai olhar a denúncia realizada, que é a petição inicial, pedindo a condenação do réu, e vai dar o carimbo. Pum, recebo a petição, a denúncia de seus termos. Cite-se, faz a citação, ou seja, diga ao réu que ele está devendo com a justiça. Existe um processo contra ele, que a gente chama isso tecnicamente de citação. Ok? E ainda tem que ser um ato voluntário do agente. Quais as consequências do arrependimento posterior? Apenas diminui a pena de 1/3, de 1 a 2/3. Ué, professor, não xingue o crime? Não, só reduz a pena. Só reduz a pena. Não há extinção da punibilidade, ok? Existem outras hipóteses de arrependimento posterior, professor? Tem. Além dos 16, tem. Eu tenho um peculato culposo. Se o cara... Peculato culposo é um crime parasita. Peculato culposo é crime parasita. O que é um crime parasita? Para a existência dele tem que existir outro crime. Peculato culposo é quando o servidor quer puxar saco do seu superior e deixa a janela toda aberta. Ah, deixa eu ventilar aqui o espaço do meu chefe, da minha repartição, para ele poder respirar melhor, para não pegar Covid. Deixa a janela aberta, um criminoso olhando, passa, olha, vê o notebook ali da administração pública, do seu chefe, pula e pega o notebook. Pronto. Esse servidor bizonho vai responder por peculato culposo. Se ele for lá e pagar o notebook antes da sentença, não diminui a pena, tá? O peculato culposo, lá do artigo 311, parágrafo 2º, 1, 2 e 3, não diminui. Se ele pagar antes, extingue a punibilidade, ou seja, bunda de neném. Não deve nada para o Estado. Agora, se ele pagar depois da sentença, a sentença é reduzida pela metade. Okay? É uma regra diferente. Eu tenho a súmula 554, que o pagamento do cheque emitido sem provisão de fundos, se der antes do recebimento da denúncia, extingue a punibilidade. Ou seja, se ele pagar o cheque sem fundo antes do recebimento da denúncia, extingue a punibilidade. Se pagar depois, aí não extingue a punibilidade, a ação continua. Pagamento de tributo, né? Interessante. Pagamento de tributo extingue a punibilidade antes do recebimento da denúncia. Olha que interessante. Se o cara burlar o fisco em 2 bilhões de reais, 2 bilhões, e for lá e pagar antes do recebimento da denúncia, extingue a punibilidade. Agora, o pé de chinelo, que furtar um celular Xing Ling, ir lá e devolver para o dono, antes do recebimento da denúncia, o processo continua. O processo continua, vai até o final, e ele poderá ter a redução da pena de 1 a 2/3. Agora, o ricão, que foi lá e devolveu o dinheiro do Estado, ele terá extinta a punibilidade. Bunda de neném. Olha só que interessante. É a discrepância do Brasil. Se tiver um concurso de pessoas, professor, 2 criminosos, um devolve e o outro não. E aí, estica para o outro também vai ser beneficiado com o benefício do arrependimento posterior? 2 correntes, tá? Uma corrente vai dizer que é possível por ser uma circunstância objetiva, daí eu aplico o artigo 30 do Código Penal. E a outra corrente mais gravosa vai falar que não se comunica por se tratar de circunstância pessoal, ou seja, exige o ato voluntário da parte, tá? E o pessoal, a gente visando a reparação. Aqui, na de cima, eu não tenho posicionamento, eu tenho um posicionamento do STJ e aqui também eu tenho posicionamento do STJ, tá? Ok? Então, aqui está basicamente uma corrente empatada, mas a majoritária fala que, por uma visão brasileira, que é possível a extensão para aquele que não pagou, tá? É possível a aplicação do arrependimento posterior também. Mas isso aqui não é um terreno sólido, tá, gente? Resolva as questões aqui embaixo. Curiosidades. Ponta de ouro é quando há desistência voluntária e arrependimento eficaz. A doutrina também chama de ponte de ouro. Ponte de prata, arrependimento posterior. Ponte de prata qualificada, eu até falei em cima que era qualificada, né? Eu confundi aqui, ou eu li em algum lugar que era qualificada. Tá aqui, ponte de prata qualificada. Vamos tirar aqui, vamos falar uma linguagem só, né? A ponte de prata qualificada para algum, pois que é doutrina, cada doutrinador fala de um jeito, né? Ponte de prata, deixa eu voltar lá. Ponte de prata é o arrependimento posterior, não qualificado, só ponte de prata. A ponte de prata é qualificada, essa sim é
situações de delação premiada. Delação premiada que é ponto de prata qualificada, tá? Crime impossível também é chamado de tentativa inidônea ou inadequada. Já falei lá em cima, já vou apagar aqui. Vamos falar do crime impossível. Gente, também não se pune tentativa no crime impossível, tá? Quando por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Veja, ineficácia absoluta, eu não falei relativa. Do meio. Por exemplo, o cara quer matar alguém, quer enganar alguém com uma moeda de R$3, que eu falei para vocês lá atrás. Como que eu vou enganar alguém com uma moeda de R$3? Porque o erro é grosseiro. Ou então, o meio para poder cometer o crime é grosseiro. Eu quero matar alguém com um tiro e a arma de brinquedo. Veja, o meio de realizar o crime, nesse caso, é inapropriado. É impossível de cometer. Ou por absoluta impropriedade do objeto. O objeto aqui, gente, é o objeto do crime, tá? Objeto do crime. Se você quiser escrever aqui, é objeto do crime. Alguns alunos confundem. Objeto, pensa que é objeto, por exemplo, a arma. Não. Objeto do crime. É impossível de consumar. Por exemplo, vai matar alguém que já está morto. Eu tenho o quê? A absoluta impropriedade do objeto. Ok? Eu fiz aqui um bate-bola aqui, tá? O fato é atípico, não se pune a tentativa. Resolva as questões e vamos avançar. Bom, nesse contexto, nós finalizamos a parte da conduta. Vimos completo o primeiro substrato do fato típico, né? Vimos a conduta, a ideia da conduta, vimos as causas que excluem a conduta, atos involuntários, atos inconscientes. Depois disso, nós falamos sobre conduta culposa, dolosa, conduta omissiva, comissiva, conduta mista, falamos de crime pré-doloso. Depois falamos sobre crime de conduta com erro de tipo, falamos sobre erro de tipo essencial, erro de tipo acidental, falamos de resultado inverso do pretendido, falamos de erro na execução, erro quanto à pessoa, falamos de discriminantes putativas. Aí nós começamos a aula de hoje falando toda a parte de intercrimes, encerramos a conduta. Agora, lembrando, onde é que nós estávamos? Onde nós estamos? Estamos aqui no fato típico. Encerramos o fato típico? Não. Nós estamos neles, nós já vimos a conduta, que é o primeiro ponto. Agora vamos falar sobre nexo, tipicidade e resultado. Para que na próxima aula a gente vai trabalhar o quê? Nós estamos dentro do fato típico. Vamos encerrar o fato típico hoje. Aí na próxima aula a gente vai falar de ilicitude e culpabilidade, ok? Vou te dizer para você, poucos professores gostam dessa parte geral do direito penal. Na verdade, quando eu comecei a carreira na parte penal, eu não gostava muito. Mas depois eu entendi a importância dessa parte geral. Se você dominar toda a parte geral, como a gente está falando de forma carinhosa aqui, todo o direito penal, quando começar na parte especial, tudo vai fazer mais sentido para você. Porque você domina muito forte essa parte geral, que é a parte realmente para você entender todo o direito penal. E depois o crime é bem mais fácil. Bacana? Por isso que eu faço questão de fatiar e fazer parte a parte muito bem feito. Vamos falar agora sobre nexo. Vamos falar sobre nexo de causalidade. Onde é que está isso? Está no artigo 13 do Código Penal. Fala assim, o resultado de quem depende da existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. E ele explica, considera-se causa a ação ou omissão sem o qual o resultado não teria ocorrido. Qual que é o conceito de relação de causalidade, ou nexo causal, ou nexo, ou liame, né? Linha? Eu nem vou olhar o conceito que eu escrevi para vocês, já vou traduzir para você. Nexo é a cola, de um sentido muito simples. É a cola que vai grudar a ação ao resultado, a ação criminosa ao resultado. Numa visão simples, os tiros disparados por André foram que levaram ao óbito de Pedro? Sim, então eu tenho um nexo. Ok? Quem vai trabalhar esse nexo? Normalmente, às vezes, a perícia trabalha o nexo, né? As testemunhas comprovam que realmente houve o nexo, o liame. Conceito que nós trazemos para você. É o vínculo formado entre a conduta praticada do seu autor e o resultado por ele produzido. Ou seja, é a ligação entre a conduta e o resultado. Qual é a amplitude desse artigo 13 que eu li para vocês? Ou melhor dizendo, a exigência do nexo causal como elemento da conduta se aplica a todos os crimes? Todo crime tem que ter nexo? A resposta é não. Ok? Somente os crimes materiais exigem o nexo. Tá? Por quê? Os crimes formais,
onde o resultado que eu falei para vocês, naturalístico, pode ocorrer, mas não é exigido, ok? Os crimes de mera conduta, tá? Esses aqui, e os crimes tentados também, pode colocar crime tentado também, não coloquei aqui. Onde são, e os crimes tentados, exigem apenas a conduta e a tipicidade, ok? Sendo o nexo dispensável para a consumação do crime. Ou melhor, para a conduta. Para a sua conduta. Para a caracterização da conduta. Pronto, fechou. Ok? Então, esses aqui, crime tentado, professor, ou melhor, peraí, crime tentado precisa do nexo. Opa, viajei. Crime tentado, peraí, dispensável, ok. Aqui, tiro tentado, ok? No crime tentado precisa do nexo, ok? Ele precisa do nexo, beleza? Os crimes tentados, a tentativa precisa do nexo, da ação e resultado. Bacana? Ele cobra todos os requisitos dos elementos da conduta, beleza? Tranquilo? Porque tem uma corrente doutrinária que vai trazer de forma correta, mas fechando, crimes formais, crimes de mera conduta, eles não exigem esse nexo, só preciso comprovar a conduta e a tipicidade. Opa, pera lá, vou voltar. Deixa eu voltar aqui. Realmente eu estava certo, eu parei aqui, deixa eu olhar direito. Os crimes tentados também não exigem o nexo causal, eu estava certo, viu? Então vamos lá, esse tríade aí, viu? Crimes formais, crimes de mera conduta e crimes tentados, tá? O nexo é dispensável para a caracterização da conduta, ok? Para a caracterização do fato típico. Isso, gurizão. Agora sim. Ok? Só é exigível para eles a conduta e a tipicidade. Agora sim. Peço escusas. Acontece isso. Ao vivo acontece. A gente engana mesmo. Vamos lá, beleza? Então vamos lá, vamos mandar. Cite exemplos. No crime de homicídio, né? No crime de homicídio, eu tenho um crime material. Tá? Eu tenho que averiguar a relação entre a conduta praticada com o resultado naturalístico. Né? Se realmente os tiros disparados foram o que causaram a morte do sujeito. Ok? Crime de extorsão e assim sucessivamente. Quais as teorias que explicam o nexo de causalidade? Ok? Eu tenho 3 teorias. Tá? A teoria preponderante da nossa doutrina é a teoria da equivalência dos antecedentes. Ok? Ou conditio sine qua non. Também você pode encontrar na prova esse termo. Também teoria da equivalência das condições, teoria da condição simples, teoria da condição generalizadora ou conditio sine qua non. É mais utilizado esses 2 termos, conditio sine qua non e teoria da equivalência dos antecedentes. Professor, por que você coloca tanto sinônimo? É porque o que eu acho nas provas eu vou colocando no meu material. Eu tenho a teoria da causalidade adequada, tá? E a teoria da imputação objetiva. A nossa teoria utilizada, como eu disse, causa, ela também foi estabelecida por Stuart Mill, né, e von Bury, em 1873, já tem um tempinho que tem essa teoria. A causa é todo fato humano sem o qual o resultado não teria ocorrido, quando ocorreu e como ocorreu. Foi adotada a teoria da equivalência dos antecedentes, condição sine qua non, uma vez que considera causa qualquer condição que contribua para a produção do resultado naturalístico. A gente vai estudar isso lá embaixo. Tá? E as outras 2 teorias não foram aprovadas pelo direito brasileiro, a teoria de von Christney, mas a teoria criada por Klaus Roxin, ela começou a aparecer de uns tempos para cá, em provas de concurso a respeito do que é a teoria da imputação objetiva. Deixa eu falar um pouquinho dela. Para essa teoria, não há imputação objetiva quando o risco criado é permitido, devendo o agente responder penalmente apenas se ele criou ou incrementou o risco proibido relevante. Por exemplo, eu vou te dar uma situação que caiu uma prova já.
da FGV. Falou o seguinte, o cara era dono de uma empresa de curtume, né? E nessa empresa de curtume, ele importou um curtume especial que exigia, para o tratamento desse curtume, um produto químico e que os funcionários utilizassem um EPI, que é equipamento de proteção individual, ok? Para poder manusear esse novo curtume, esse novo couro que tinha lá na indústria, com esse produto químico que eles iam utilizar. Bacana? Bacana. Ele não fornece. 4 funcionários morreram. Ponto. Caixão. Não, o cara não forneceu. É aquelas situações que não tem para onde sair. Anexo. Anexo. Ele forneceu o produto. Ele não forneceu o produto. Sabia que existia a situação que poderia contaminar os seus funcionários. Os funcionários contaminaram e morreram. Homicídio culposo? Homicídio culposo para os 4. Beleza? Beleza. Só que a questão continuava e falava: olha, foi feita uma perícia e na perícia restou identificado que mesmo que esses funcionários utilizassem um equipamento especial, mesmo que utilizassem, independente disso, eles morreriam da mesma forma. Entendeu? Mesmo se ofertasse esse material especial, mesmo que tivesse toda a proteção, mesmo que tivesse essa relação, eles morreriam da mesma forma, digamos assim. Nesse caso, a doutrina entende que teria a aplicação da teoria da imputação objetiva, onde não há imputação quando o risco criado é permitido, devendo o agente responder penalmente apenas se ele incrementou esse risco. E pelo fato de que os agentes morreriam de qualquer jeito, não teria essa situação não teria como ser evitada. Seria realmente um caso fortuito. Por exemplo, outra situação. O cara está em uma velocidade de 80 km e a via é 60. Bacana? Bacana. Ele atropela e mata uma criança. Bacana? Ponto. Responde por quê? Homicídio culposo. Acabou. Imprudência. Só que aí a questão continua e fala, mas mesmo se ele tivesse tomado todos os cuidados necessários pela frenagem do carro, independente se ele estivesse na velocidade normal, o acidente seria inevitável. Nesse caso, nessas situações inevitáveis, quando a questão te amarrar, mas falar que a perícia fez de um jeito e não teria como, mesmo se ele fizesse, ele não teria como incrementar essa situação criminosa, eu aplico a teoria da imputação objetiva e não haverá nexo de causalidade. Bacana? Tranquilo? No nosso simulado dessa semana eu vou trazer uma questão de imputação objetiva para vocês praticarem. Beleza? Acabei não colocando nessa matéria de hoje, mas vou deixar para nosso simulado. No simulado a gente vai fazer aqui. Todo sábado, os alunos da mentoria eles fazem um simulado. Ele faz simulado até pelo celular, que a gente manda por uma planilha do Google Forms. Eles fazem pelo celular, porque aí eu consigo acompanhar o rendimento dos meus pupilos. Vamos lá. Então, qual a teoria adotada? A condição sine qua non, teoria da equivalência dos antecedentes, quando fala assim, considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Bacana. Mas o que se entende por causa? Causa é todo comportamento humano, comissivo ou omissivo, que de qualquer modo concorreu para a produção do resultado naturalístico. Pouco importa o grau de contribuição, basta que tenha contribuído para o resultado material de forma e quando ocorreu. Então vejamos o seguinte exemplo. Vamos entender se você. Então tudo que tiver no meio, tudo que tiver na história, o cara vai responder pelo crime? Não entendi, professor. Vou te contar uma historinha. Imagina o seguinte, ó. Suponha que A tenha matado B. A conduta típica do homicídio possui uma série de fatos, alguns antecedentes, dentre os quais podemos sugerir o seguinte. Primeiro, a produção do revólver pela indústria. Segundo, a aquisição da arma pelo comerciante. Terceiro, a compra do revólver pelo agente. A quarto, a refeição tomada pelo homicida antes do crime. A quinta, a emboscada. A sexta, o disparo de projéteis na vítima. O sétimo, o resultado. Você viu toda a história? Podia até colocar aqui no meio o Uber que ele pegou, deslocou até o local. Dentro dessa cadeia de fatos, poderíamos ditar que todos os 7 itens são considerados causas? Em regra, se você olhasse, como eu falo que toda causa é todo comportamento humano, o dono da indústria responderia pelo crime. O comerciante que vendeu a arma, que adquiriu a arma do industrial, que vendeu para o agente, responderia pelo crime.
O dono do restaurante que deu comida para ele também responderia pelo crime. A emboscada armada, se ele precisou de um Uber para chegar até lá, também responderia pelo crime. Então, nessa veja, uma cadeia de situações que todas elas, pela teoria geral, seriam o quê? Causa. O comportamento humano de construir industrial fazer o revólver. Se nós fôssemos pensar assim, chegaríamos que o culpado também seria envolvido no crime, o pai e a mãe do assassino, os avós, o bisavó, chegando até Adão e Eva. Seria um regresso ao infinito. Então, para poder cortar isso, para falar assim, não é assim. A causa, essa cadeia de fatos tem que estar relacionada com um fato criminoso. Quem foi o primeiro cara que criou isso foi um sueco chamado Tirrene. O processo hipotético de eliminação de Tirrene, em 1894. O Tirrene falou, não, para lá, vamos organizar a bagunça aqui. Nesse processo, eu vou cortar mentalmente os fatos que compõem o histórico, o deslocamento de fatos que ocorreram. E eu vou cortar ele. Se desaparecer o resultado naturalístico, é porque esse era também causa. Se com a sua eliminação permanecer íntegro o resultado material, ou seja, o resultado aconteceria da mesma forma se não existisse isso, não se pode falar que aquele acontecimento atuou como uma causa. Assim, na nossa historinha aqui, se eu excluir os números 1 a 3 e os 5 e 6, o resultado não teria ocorrido. Logo, são considerados causas. Ou seja, se eu fosse excluir os fatos sobre os números 1 a 3, se eu excluir os fatos 1, 2 e 3, se eu fosse excluir o fato 5 e 6, logo, esses fatos são considerados o quê? Causas. Okay? Exclui-se o fato 4, o restaurante, a refeição tomada. Porque se ele não tivesse almoçado, ele poderia ter adquirido o revólver, comprado a arma, emboscado e matado sem ter almoçado, sem ter comido. Então, esse número 4 não seria considerado o quê? Causa. Entendemos isso? Agora, a responsabilidade vai depender do grau de culpabilidade de cada agente. É claro, o industrial não vai responder, o comerciante não vai responder, é óbvio. Se esse comerciante aqui, ele aluga uma .50 para a realização de roubo, é claro. Aí ele estaria no deslocamento normal e responderia pelo crime. Ok? Mas o comerciante que vende o revólver não responde pelo crime. Imaginamos se eu tivesse colocasse bem aqui, ó, aqui no 4.1. Ele, antes de emboscar o sujeito, ele pediu para o zelador. O zelador que sabia do crime e autorizou a entrada. Autorizou a entrada do assassino no prédio para ele que pudesse emboscar. Opa, o zelador tem intimidade com essa situação criminosa? Ele é uma causa do crime, sim ou não? Sim. Nesse caso, ele responderia, claro, teria uma ligação direta com o fato criminoso. Beleza, tranquilo. A regra é que eu aplico a teoria da equivalência dos antecedentes que eu expliquei para você, mas tem excepcionalmente, tá? No parágrafo 1º do artigo 13, vai se aplicar a teoria da causalidade adequada. Teoria da causalidade adequada, que é essa daqui que eu não falei lá atrás. O que é a teoria da causalidade adequada? Criada por von Christley, que na verdade o cara era um filósofo, não era nem jurista, tá? Ele fala que causa é o antecedente, não só necessário, mas adequado à produção do resultado. Para essa teoria, faltou um P aqui, causa é todo fato humano sem o qual o resultado não teria ocorrido, quando ocorreu ou como ocorreu. A causa é adequada, é aferida de acordo com o juízo do homem médio e com a experiência comum. Considera-se a conduta adequada quando é idônea a gerar o efeito, a idoneidade, baseia-se em regularidade. Não basta contribuir de qualquer modo para o resultado. A contribuição deve ser eficaz. Vamos lá, vamos avançar na nossa matéria. Então, vamos descer aqui. Vamos falar sobre essa teoria da condição adequada. Vamos falar sobre essa exceção. Então, vamos falar sobre essa exceção, tá? Do artigo 13, parágrafo 1º, tá? Em síntese, vamos fechar. Em síntese, o artigo 13 do Código Penal acolheu a teoria da equivalencia dos antecedentes, sine qua non, o caput e a parte final.
excepcionalmente a teoria da causalidade adequada, que nos remete aos estudos das concausas. O que se entende por concausa? É a convergência de uma causa externa à vontade do criminoso, que influi no resultado, por ele desejado, e posiciona-se paralelamente ao seu comportamento comissivo ou omissivo. Professor, não entendi. Então a concausa é como se fosse um coadjuvante, um outro ator que não tinha nada a ver com a situação, mas ele fica concorrendo de forma paralela. Eu não sabia que existia esse cara e ele pensa no mesmo objetivo que o meu, por exemplo, ou uma causa natural que acontece durante o desenrolar do crime. Essa causa pode ser dependente ou independente. Se for dependente, é a que emana da conduta do agente, do próprio criminoso, e dela se origina a razão pela qual insere no curso normal. Ok? Por exemplo, A tem a intenção de matar B. Após espancá-lo, coloca uma corda em seu pescoço, amarrando-o em seu carro. Em seguida, dirige o automóvel arrastando a vítima ao local da estrada, circunstância que provoca sua morte. As condutas consistentes em agredir, amarrar e arrastar a vítima são interdependentes para a produção do resultado final, que é a morte. Okay? O que se entende por causa independente? A causa independente é a que foge. Ela é a sacada, é a que foge à linha normal do desdobramento da conduta. Eu vou dizer para você que são situações que aparecem do nada e o cara não tem um controle sobre isso. É um fato inesperado, imprevisível para o criminoso. Ele vai matar a sogra já estava morta porque o outro genro matou ela antes. Nós vamos ver isso nas situações. O que se entende por uma causa absolutamente que foge à ação do criminoso. Independente, são aquelas que não se originam da conduta do criminoso, do agente. Tá? São causas estranhas. Causa estranha igual resultado. A gente só responde até onde foi. Vamos falar sobre essas situações. Vamos devagarzinho. As causas absolutamente independentes e as relativamente independentes, todas elas podem ser pré-existentes, ao mesmo tempo, ou seja, concomitante ou supervenientes. Se prenda aos exemplos, se caso você perdeu um pouquinho, se você quiser tomar um café agora, para um pouquinho a aula, já estamos com 1h30 de aula, dá uma paradinha, toma um café e volta, que eu tenho muita coisa para falar com você ainda. Já tomou café? Já voltou? Vamos lá? Primeira hipótese, causa pré-existente absolutamente independente. Causa pré-existente absolutamente independente em relação à conduta do agente. A causa que produz o resultado existia antes da conduta. Vou te dar um exemplo. O criminoso, ele quer matar sua sogra. Beleza? E ele quer matar ela, ok? Ele quer matar ela a tiros. Pega a arma, aponta para a sogra e fala: sogra, de hoje você não passa. E dá 5 tiros nela. Pau, 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 pau. E ela cai no chão. E ele fala: yes, consegui meu objetivo. Ok? Só que na autópsia é feita e identifica que, de forma pré-existente, ou seja, antes disso, sem que ele sabia, ou seja, absolutamente independente do comportamento dele, mas era pré-existente, ou seja, antes de tudo que ele queria matar ela, o outro genro já tinha envenenado ela. O outro genro já tinha envenenado ela. E ela, na verdade, na autópsia, identifica que ela morreu envenenada. E não pelos disparos do agente. O agente fala: cara do céu, eu queria matar essa sogra, mas já mataram ela. Eu tô puto com esse meu genro, esse meu parceiro, esse outro genro. Devia ter me falado antes, senão não teria disparado nela. E interessante nisso que eu falo o seguinte: como você consegue matar, eliminar, se realmente a pessoa responderia pelo crime? Imaginar o seguinte, nessa situação: o cara que atirou na sogra, que queria matar ela, se ele não estivesse ali, a pergunta é: a sogra morreria de qualquer forma, sim ou não? Sim, ela morreria envenenada. Nesse caso, esse cara que atirou, mas não conseguiu matar, veja, por circunstâncias
alheias à sua vontade. Qual é a circunstância? Ela já estava envenenada antes dos disparos. Nesse caso, ele responde por qual crime? Tentativa de homicídio. Entendeu? Tranquilo? Veja. Por que ele não responde por homicídio consumado? Porque ele não matou. Quem matou foi o veneno antes. Rompeu o nexo. Ela estava viva lá, estava deitadona lá, falou assim, atira em mim, vagabundo. Xingou ainda o cara. Falou, toma o tiro. Ele atira, dá os 5 tiros na sogra. Só que ela já está envenenada. Já tinha uma causa pré-existente. Absolutamente que ele nem sabia que era o veneno. Ok? Vamos para a causa concomitante, que também vai fugir. Absolutamente concomitante ao mesmo tempo. Em relação à conduta do agente. A causa que produziu o resultado surge no mesmo momento da conduta. Exemplo. Silvio efetuou disparo de arma de fogo contra Stanley. No momento em que o teto da casa de Stanley desaba sobre a sua cabeça. Na autópsia, resta identificado que Stanley morreu não do tiro, mas morreu do traumatismo craniano causado pela queda do teto. Nesse caso, Silvio responde por qual crime? Responde por tentativa de homicídio. Por quê? Pergunto, se Silvio não tivesse disparado lá, não estivesse naquele dia, naquela casa, Stanley morreria do mesmo jeito? Sim, seria desabado e ia cair na cabeça dele. Ok? Então, nesse caso, Silvio responde apenas pela forma o quê? Tentada. Terceira hipótese de causa supervenientemente, absolutamente independente em relação à conduta do agente. Vamos lá. A causa que produziu o resultado surge posteriormente à conduta do agente. Vamos lá. Lembra do cara que queria matar o outro? Matar a sogra com um tiro? Beleza? Ele foi cumprir o pena, arrumou outro relacionamento. E ele fala agora... E ele não gosta da nova sogra também, ele não gosta, ele quer matar a sogra. Ele fala, cara, na outra que eu tentei atirar não deu certo. Eu vou seguir o exemplo do cara, eu vou matar ela envenenada. E aí ele vai dar veneno para a nova sogra. Um chope, okay? Aqui em Cuiabá tem um chope chamado chope Louvada, que é uma indústria local, muito bom, por sinal. E dá para a véia, toma aqui o chope Louvada, minha senhora. Ela toma o chope Louvada, só que está batizado com veneno de rato. E ela está bebendo o chopp Louvada. E o veneno está entrando no seu sistema. Uma causa superveniente, ou seja, depois da ação dele, absolutamente dependente, ou seja, ele não combinou. Surge na janela da casa outro genro, esse novo genro dessa nova sogra, com uma faca e dá 15 facadas na sogra. Você fala, não. Ele, não, vou matar essa sogra agora. Dá 15 facadas. Ok? Antes do veneno ter realizado o efeito, ela já tinha morrido pelas facadas. Veja, rompeu a cena. Se ele não tivesse dado o veneno, ela morreria do mesmo jeito, porque esse genro ia lá e ia dar facada nela. Então, nesse caso, ele responde apenas pela o quê? Pela causa de tentativa, só pela tentativa. Ok? Cuidado, tá? Muitos exemplos tratam daquela situação assim. O agente entra no supermercado e grita um assalto. No exato momento que ele grita o assalto, um cidadão morre do coração. Nesse caso, o agente responde por latrocínio? Não, viu, gente? Latrocínio só se consuma, ok? Pela violência e não pela grave ameaça. A grave ameaça é um assalto e a pessoa morre do coração, não se aplica o crime de latrocínio. Ok? Ok? Tranquilo? Não, nem tentativa. Não, nesse caso, vai pela letra fria do código, tá? Vai por mim. Nesse caso, não responde pelo homicídio, responde pelo crime, mas não por latrocínio. Ok? Tá até o exemplo aqui, já marquei aqui o exemplo para você. Vai por mim. O que se entende pelas causas relativamente independentes? Agora vamos virar moeda. São aquelas que originam da conduta do próprio agente. Daí são chamadas relativas. São desvinculadas. Não vai ter uma outra pessoa só atreladas a eles, mas estão ligadas a outra causa e o agente contribui para o resultado. Deixa eu explicar. É uma causa estranha, mas a conduta do agente que vai dar o resultado. Vamos entender. Causa pré-existente relativamente independente em relação à conduta do agente. Vamos lá. Zé, ele quer matar a sogra, ok? Tranquilo? E ela é portadora de hemofilia. Bacana? Ele dá um corte no braço dela.
E ele sabe dessa condição da sua hemofilia. Aquilo ali infecciona e ela morre. Veja, a causa pré-existente aqui é a doença da sogra. Mas eu pergunto, ela é relativa ou absoluta? Relativa. Por quê? Vou te perguntar. Ela morreria naquele dia por causa da hemofilia? Não se sabe. Não sabe. Nesse caso, ela só morreu por causa que ele acelerou o processo inflamatório. Não foi isso? Sim. Então ele responde pelo resultado de morte. Entendeu? E ele sabia disso. Fez a causa pré-existente dela, que era a doença, ou seja, com a ação dele, que é o corte no braço dela, agravou e causou resultado. Nesse caso, tem nexo, a causa é pré-existência relativamente independente e ele responde pelo resultado de morte. Diferente do que nós estudamos lá em cima, né? Diferente do que nós estudamos as causas pré-existentes e independentes. Concomitante. Por exemplo, A desfere a facadas em B, no exato instante em que está sofrendo um ataque cardíaco. Prova-se que o ferimento causado por A contribuiu para a morte. O agente responde para homicídio consumado. Ok? Tranquilo? Então, nesse caso, veja, a morte só ocorreu por causa da ação do agente, que estava sofrendo um ataque cardíaco, e depois comprova-se que o start se deu por causa do ataque cardíaco. Bacana? Ele responde por homicídio consumado. Não é latrocínio, porque o latrocínio foi para você que não existe latrocínio de grave ameaça. Cuidado com essa pegadinha. Oswaldo, vamos lá para a causa superveniente independente. A causa superveniente independente, eu já vou bater a meta com vocês, já vou adiantar. Aqui divide-se em duas partes. A causa superveniente relativamente independentes, que não causa por si só o resultado, e aquelas que por si só causam o resultado. O professor traduz, eu vou dizer para você. Eu vou dizer para você algumas hipóteses onde o agente vai responder pelo resultado. E vou trazer outras hipóteses que essas vão cair na prova, vão ocorrer e ele não responderá pelo resultado. Ok? Primeira coisa. O cara deu a facada no sujeito. Bacana. Foi para o hospital. Uma causa superveniente, ou seja, depois. Ele pegou uma infecção hospitalar. Mas veja, pelo fato de ter dado a facada, causou a infecção hospitalar no hospital. Estava aberto o ferimento e causou a infecção. Nesse caso, ele responde pelo resultado de morte? Sim ou não? Sim. Não rompe o nexo. Erro médico. Responde pelo resultado? Sim. Não rompe o nexo. O médico também responde? Responde, mas o agente também responde pela ação dolosa. Má prestação no atendimento do hospital, ou seja, do SUS. O cara fica lá na porta do SUS e morre. Quem deu a facada responde pelo resultado? Sim. Morte por tétano, deu a facada para matar e o cara morreu porque a faca estava enferrujada. Responde pelo resultado? Sim ou não? Sim. Morte por broncopneumonia durante o tratamento. Responde pelo resultado? Sim. Tudo essas hipóteses aqui não rompem. Se viu na prova uma dessas hipóteses, grava, o cara responde pelo resultado. Tudo isso aqui é jurisprudência e questões que eu fiz para você. Agora, de outra banda, se você viu na questão, o cara deu a facada, o cara entrou dentro do SAMU e durante o SAMU aconteceu um acidente de trânsito envolvendo o transporte da vítima. Ou pode ser o carro que estava levando a vítima para o hospital. O carro bate e morre todo mundo queimado. O carro cai dentro do rio, morre todo mundo afogado. O carro bate no outro carro e morre todo mundo esmagado. Nesse caso, rompe o nexo e aquele que deu a facada responde apenas pela tentativa. Cuidado. Mas você vai me dizer, professor, o cara só entrou no hospital, só entrou no SAMU porque ele deu a facada. Se durante o percurso houve um acidente automobilístico com o SAMU, ele vai ser culpado, porque se ele não tivesse dado a facada, ele não estaria dentro do SAMU. Perfeito o seu raciocínio. Mas aí eu te pergunto, ele teria uma chance de sobreviver no hospital, sim ou não? Sim. Então você não pode imputar para um criminoso uma responsabilidade que a gente chama objetiva. Eu não posso supor que talvez ele não teria. Eu não posso supor. Nesse caso, nessa situação, o direito penal acha melhor. Bom, como ficou essa dúvida, ele responde apenas pela tentativa. Ok?
Outro exemplo, ele chegou no hospital. No hospital aconteceu um incêndio, um desabamento, uma enchente, morre todo mundo no hospital. Rompe o nexo? Rompe o nexo. Outro exemplo, o sujeito recebeu uma receita médica depois da facada. O médico falou, toma esses remédios. O cara não toma e morre. Rompe o nexo? Rompe o nexo. Ok? Por favor, leia todos os exemplos que eu coloquei aqui embaixo, tá? E não foi à toa a pesquisa que eu fiz. Leia também, resolva as questões logo em seguida para poder fechar esse raciocínio. Você tem que responder as questões e ler os exemplos, ok? Fechamos nexo causalidade, vamos falar sobre tipicidade, vamos para o terceiro elemento do fato típico, ok? Para os crimes materiais, que é a tipicidade. Tipicidade ele é dividido em duas partes. Existe a tipicidade formal e a tipicidade material. A tipicidade formal é o juízo de subsunção entre a conduta e a prática. Eu vejo, o cara pegou um celular de alguém, olho para o Código Penal. Existe algum crime que estabelece essa situação? Sim. Subtrair para si ou para outrem, coisa alheia móvel. Pronto. Faço casamento, houve a tipicidade formal. Essa tipicidade formal pode ser direta, como eu acabei de falar para vocês. Aí eu chamo ela de tipicidade formal direta ou imediata. Ou então eu tenho que ter uma norma de extensão. Opa, nós já falamos disso. Tem que ter um complemento. 155 mais artigo 14, inciso 2. Está aqui, ó. A tentativa é uma norma de extensão. Se eu tiver um concurso de pessoas, eu também vou usar o artigo 29, é uma norma de extensão chamada pessoal, que a gente vai enquadrar nas formas de tipicidade formal indireta ou imediata. O crimes omissivos impróprios, também eu tenho que colocar isso. Artigo 121 mais artigo 13, parágrafo 2º, eu falo, opa, houve uma nova extensão, houve um crime omissivo impróprio. Ok? Ou também chamada de adequação típica imediata ou indireta. Ok? Toma cuidado com esses nomes. Eu falei para você, isso é a tipicidade formal, né? Que pode ser essas duas espécies. A tipicidade material, veja, para que exista a tipicidade, para outro elemento tem que ter a material e a formal. A formal eu falei para vocês. A material, eu vou olhar o bem jurídico, se ele é ou não é relevante. Nós já falamos disso lá na primeira aula, falamos sobre o princípio da lesividade, falamos sobre o princípio da insignificância. Tudo se prende à tipicidade material. O bem é relevante? Se ele é relevante, existiu a tipicidade material. Existe uma corrente falando que chamada teoria conglobante, que em resumo, de um cara chamado Eugênio Raul Zaffaroni, ele fala que para que exista a punição penal, ele é bem, digamos assim, protetivo, né? Ele tem uma visão garantista, uma visão da defesa, o Zaffaroni. Ele é ministro da Suprema Corte Argentina, né? E o Zaffaroni entende que, para que exista uma punição no âmbito penal, ela também tem que ser vista em todo o ordenamento jurídico, como uma punição também em outros ordenamentos. Ou seja, para que exista crime de uma conduta, ela também tem que ser crime, digamos assim, tem que ser uma infração administrativa ou uma punição civil. Mais ou menos assim a teoria conglobante. Resolvo esses dois exercícios aqui. Eu tenho ainda a teoria indiciária ou ratio cognoscente. O nome é difícil, mas ela é fácil. O que significa isso? Significa que quando existiu o fato típico, pressupõe que existe a ilicitude. Lembra que é o fato típico, ilícito e culpável. Então, toda vez que existiu um fato típico, pressupõe que ele também é ilícito, ok? E aí surge para a vítima, inverte o ônus da prova, porque ônus é dever. Você sabe desde criança. Quem que tem que provar? É quem acusa, não é isso? Isso. Com a teoria indiciária ou ratio cognoscente, há uma presunção relativa de que quando existe o fato típico, ou seja, existiu a conduta, existiu o nexo, existiu a tipicidade, existiu o resultado, pressupõe que também ele é ilícito, segundo o requisito. Aí inverte-se o ônus da prova e o réu tem que comprovar que existiu uma excludente de ilicitude, por exemplo, uma legítima defesa. A gente volta a falar disso na aula que vem. Ok? Beleza? Conclusão. O fato típico desperta indícios de ilicitude, apesar de permanecer íntegro quando excluída a antijuricidade do comportamento. Então, quando João mata Antônio, temos um fato típico e indício de ilicitude da conduta.
comprovada a legítima defesa, exclui a antijuridicidade, no entanto, o crime permanece típico. Interessante isso. Há tipicidade, mas exclui a ilicitude. Vamos falar disso na aula que vem, tá bom? E o último elemento é o resultado do fato típico. É mais simples, é a consequência provocada pelo agente. Todo crime possui resultado jurídico, mas nem todo crime possui resultado naturalístico. Resultado naturalístico, crimes materiais. Resultado jurídico, por exemplo, crimes formais e de mera conduta, que nós já estudamos aqui na sala de aula, que formal prevê um resultado naturalístico, mas não exige a sua realização. E a mera conduta não há resultado naturalístico, somente resultado jurídico previsto no tipo penal. Ufa, que aula, né? 1h45. Vamos responder a questão. Vamos lá. Analise o item e indique a única que está certa. Vamos voltar àquela questão inicial. Vamos ver se a gente consegue matar ela. Alberto, pretendendo matar Bruno, desferiu contra ele um disparo de arma de fogo, atingindo em região não letal. Região letal. Bruno foi imediatamente socorrido e levado ao hospital. No segundo dia de internação, Bruno morreu queimado. Morreu queimado. Rompeu o nexo. Bacana? Rompeu o nexo. Acabamos de estudar. Rompeu o nexo. Se rompeu o nexo, responde apenas pela tentativa. Responde pela morte? Não, responde pela tentativa. Opa, deu certo. Pela teoria da imputação objetiva adotada... Não, o Código Penal não adotou a teoria da imputação objetiva como regra. Faltou esse pedacinho. Podemos anular essa questão aqui porque eu não falei que é regra. Mas o que adotou no Código Penal foi a teoria da condito sine qua non, ok? E não teoria da imputação objetiva. Está errado por causa disso. Mas como eu falei, eu poderia falar até que foi porque excepcionalmente... na verdade, nem a imputação objetiva é adotada como exceção, é adequada, né? É tipo teoria da adequação, né? Típica, então não é imputação objetiva. Realmente está errada essa questão. Né? A teoria da imputação objetiva, nós explicamos ela, mas ela não é adotada no Código Penal, nem como regra e nem como exceção. Está errada a letra B. Letra C. Não se pune a tentativa por ineficácia absoluta do objeto. Não é objeto. Ineficácia absoluta do quê? Do meio. Opa, é meio. E a absoluta impropriedade do meio, não, do objeto. Cuidado, viu? Isso aqui já caiu em prova. É impossível consumar. Está errada a questão. Letra E. Deixa eu falar aqui. Pune-se a tentativa do crime de omissão de socorro. Omissão de socorro não se pune crime omissivo próprio. Só impróprio pune-se a tentativa. Letra D é a correta. Beleza? Agora, nossos alunos da mentoria têm 10 questões do nosso simulado, classificado em questões easy, medium e hard. Desenrola. Até a próxima, se Deus quiser, e Ele sempre quer. Tchau, tchau.